também poderão, ao final, sinalizar, quem quiser a palavra, nós daremos a palavra para vocês. Se vocês puderem utilizar o fone de ouvido, isso melhora muito para vocês a recepção. A TPC, ela será gravada e depois, posteriormente, será disponibilizada. Ao final da nossa TPC, nós iremos disponibilizar um formulário para registro de participação. Nosso público-alvo são os professores da área de linguagem. Daremos início agora e iremos encerrar às 11h30. Temos participando dessa TPC as PCNPs de língua portuguesa, Alessandra Junqueira e Alessandra Roncone, a PCNP da Educação Especial, Débora Coelho, o PCNP de Tecnologia, o Luiz Felipe, Nélif Gonçalves, PCNP de Arte, o Tanner Isídio, PCNP de Língua Estrangeira Moderna, e o Willy Machado, PCNP de Educação Física. A nossa pauta hoje, a abertura e a interação do chat será feita por mim. A Alessandra Roncone irá falar de acompanhamento, avaliação e devolutiva. A PCNP, Alessandra Junqueira, irá explanar para vocês a plataforma CAED, a AP, e a escola, teremos como estudo de caso uma escola, a Escola Florinda de Barros. Será feita análise do resultado da diretoria e uma proposta de trabalho com as habilidades em defasagem. Também traremos uma fala sobre a sequência digital, sobre o organizador curricular, que foi feito pelo Núcleo Pedagógico, elaborado pelo Núcleo, entregue aos PCs e PCGs, e também falaremos um pouquinho da indicação de livros. Qual o objetivo? Ao final dessa TPC, a gente espera que todos os participantes consigam ampliar o conhecimento sobre a realização da retomada das habilidades em defasagens apontada na AP, um momento muito importante, né? Essa retomada com os alunos presencialmente, então é muito importante que tenha esse estudo. Instrumento de acompanhamento, avaliação e devolutiva, sequência digitais, entender mais o organizador curricular, qual o objetivo dele, como utilizar, e a indicação de livros 2021. Eu passo a palavra agora para a PCNP, porque a TPC ela tem um acompanhamento de avaliação e devolutiva. Vai ser o nosso primeiro assunto. Passo a palavra, muito obrigada. Bom dia a todos, eu espero que vocês estejam bem animados. A minha fala tem como objetivo apresentar fatores que influenciam no processo de ensino-aprendizagem e algumas sugestões de instrumentos de acompanhamento e avaliação. Pode passar. Bom, a concepção de avaliação que norteia a minha apresentação é a de Hoffman, que avaliar é dinamizar oportunidades de ação e reflexão no acompanhamento permanente do professor, que incitará o aluno a novas questões. Nesse sentido, nós entendemos a avaliação como um processo de ação do professor constante, de acompanhamento constante do professor e de reflexão sobre os resultados para a tomada de decisão. Nesse sentido, essa concepção de avaliação, ela amplia o nosso olhar, né, o ato de avaliar, e nos leva a pensar a outros fatores também que envolvem o processo avaliativo. Quais são eles, né, nesse processo de reflexão? A avaliação ser encarada com um caráter não classificatório ou discriminatório, uma visão do erro até como um fator positivo, como uma forma de você conseguir ajudar esse aluno na aprendizagem, né? Entender que é o trajeto percorrido, né? O que se avalia é o trajeto percorrido em determinado objetivo de aprendizagem e que é preciso haver uma coerência entre o que você ensina na sua aula, né? A coerência metodológica que você ensina na sua aula e a sua proposta de avaliação. Elas têm que estar coerentes e casadas. E nesse sentido, qual é a orientação? Que os docentes mantenham atualizados os seus registros de desempenho nas avaliações dos alunos, nesse processo todo, que ele pode ser através de um caderno,
alguns têm planilha, mas que ele tenha sempre atualizado esse registro do desempenho do aluno, para que ele possa tomar decisões. Eu tenho que retomar? Não, está tudo certo? Eu posso prosseguir com o meu conteúdo? O que eu posso mudar no meu processo de ensino-aprendizagem? Você só consegue fazer isso se você tem um diagnóstico da sua sala. Como a nossa vida tem acontecem muitas coisas, se você tem esse registro, você consegue caminhar com esse processo com os alunos. Pode passar? Tá. Então, é necessário utilizar essa avaliação por todo o processo de ensino-aprendizagem, né? O professor acompanha e observa, indica as habilidades, indica as dificuldades do aluno e reformula o seu trabalho, o seu método de ensino. Pode passar a ler? Não. E nesse processo de avaliação, existem vários fatores que devem ser considerados, formais e informais. Por exemplo, o interesse do aluno, a participação, a cooperação do aluno, principalmente nessa volta de aula presencial. Nós não sabemos realmente o que o aluno passou, a vivência do aluno na casa dele durante esses momentos, né, atípicos de pandemia, como ele chega, qual o interesse, retomar, observar isso e estimular isso no aluno, bem como a parte que o professor seleciona mesmo, trabalho individual, trabalho em grupo, resolução de situações de problema. Então, todos esses aspectos influenciam nesse momento de avaliação. Tá. Quando se fala em acompanhamento, o que nós podemos usar? Em ATPC passada, logo quando nós retornamos das férias, nós sugerimos para vocês que pegassem os registros do conselho de classe, ele tem as ações que a escola está propondo para a sala, para os alunos, os resultados da plataforma São Paulo CAED, da AP, das sequências digitais, os resultados internos de vocês, fizessem uma grande reflexão para poder alinhar, né, o que vocês tinham como proposta para esse bimestre. Vocês, acredito, fizeram esse alinhamento e agora existe esse acompanhamento. Como que esse acompanhamento pode ser feito? Nesses registros diários, que cada professor se organiza de uma forma, né? Olhando os resultados já dessas avaliações que já foram tanto internas, porque vocês trabalharam com roteiros, com a AP, com as sequências digitais. Oi. Desculpa te interromper um minuto. O Oi. seu som tem como aumentar o volume? Não sei. Para mim está bom, mas tem uma professora falando que está abaixo o áudio. Eu não tenho como mexer no meu som agora, tá? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não consigo. Tá bom, obrigada. Bom, então... Ali, quando você chegou mais perto do áudio, aí melhorou. Melhorou, pessoal? Tá, tudo Sim. bem. Bom, então, legal. Então, é o seguinte, esse acompanhamento, esse registro diário, né, retomando, que o professor organiza da forma que ele acha mais prática, de acesso até e coerente, né, os resultados das avaliações, das atividades dos roteiros que foram enviados, das atividades do CMSP, né, autoavaliação e, principalmente, as atividades daqueles alunos que perderam contato com a escola, foi feita a busca ativa, esses alunos estão retornando, né, observar e analisar o resultado dessas atividades. Outras possibilidades também de atividades que vocês podem realizar, e acredito até já realizam para esse acompanhamento. Prova objetiva, prova dissertativa, seminário, trabalho em grupo, debate, relatório individual do aluno, a autoavaliação do aluno, a observação cotidiana da sala de aula e mesmo os resultados do conselho de classe. Será que aquilo que eu tive no primeiro semestre, em um mês, o que eu consegui melhorar? Né? Essa é a pergunta. Ali você vai clicar, nós vamos abrir um link aqui, com uma... Ali, tá bem... Eu não estou conseguindo enxergar muito, você pode aumentar para mim? Bom, os 9 jeitos mais comuns de avaliar os estudantes e os benefícios de cada um. Então, nós enviaremos no e-mail para as escolas algumas sugestões, que são prova
objetiva, prova dissertativa, seminário, a definição, a função, as vantagens, né, os pontos de atenção, esses instrumentos e informações sobre esses instrumentos para que vocês possam ter acesso e viabilizar e aplicar com as salas de vocês. Tá? Pode passar, Alê. Bom, volta um para mim, Alê. Tá. Outra sugestão é como ter um novo olhar para a avaliação nesse momento. Então, uma reflexão do professor. O que os alunos conseguiram evoluir? Os meus alunos puderam ter acesso às diferentes mídias do SEDUC, né? Quantos alunos conseguiram transformar um material que eu ofereci em material de pesquisa e aprenderam sozinhos? Eles conseguiram ser protagonistas, proativos em relação a isso. Quais foram as questões que meus alunos não conseguiram responder com facilidade? Quais os procedimentos que eles usaram, né? E como os estudantes utilizaram sua autonomia neste momento? Porque eles tinham uma autonomia em casa, porque eles ficaram respondendo, eles fizeram atividades da residência deles depois que eles voltaram para a escola. Então, essas questões podem nortear a nossa reflexão e algumas delas também podem ser direcionadas na sala de aula, nesse momento presencial. Eu passo a palavra agora para a PCNP Alessandra Junqueira. Bem, bom dia a todos. Eu vou deixar aqui a minha câmera desligada para melhorar a nossa exibição, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Alê. Obrigada, Alê. Bem, pessoal, bom dia a todos. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre uma sugestão, né, para o trabalho com os resultados da AP. Bom, AP, avaliação da aprendizagem em processo. Pensando nisso, o que a Lê já comentou, né, a avaliação sendo um instrumento para apontamento de como o aluno está, aquilo que ele sabe e aquilo que ele não sabe, e aí a possibilidade de intervenção, né? Sem a intervenção não há o porquê da avaliação. Instrumentos para verificação do avanço da aprendizagem dos alunos, que possibilita a intervenção. A AP, ela possibilita isso também, né? E a AP, por meio da plataforma CAED, é possível verificar a participação dos alunos, né? Os resultados, como é que está o engajamento desses alunos. Bom, como é que a gente constata, como é que a gente vê isso? Só um minutinho. Bom, primeira coisa, a gente tem que visitar a plataforma CAED, né? Por isso a gente vem aqui para a plataforma SED, né? Eu acho que esse caminho, se não todos, aqueles que não puderam ver, vão fazer agora, tá? Então, aqui você tem a secretaria, né, digital, e à esquerda aí, o campo dos itens em azul. Primeira coisa é ver o pedagógico. Vocês vão clicar em pedagógico. E em pedagógico, plataforma CAED. Dentro da plataforma CAED, você vai em resultados. Dentro de resultados, você tem aí avaliação e sequências digitais de atividade. Vocês vão clicar em avaliações e resultados atuais, tá? E aí, em resultados atuais, vocês têm aí, vocês vão preencher o campo que indica qual é a avaliação que você quer. No caso aqui, nós estamos apontando para a AP do segundo bimestre de 2021. A série, o ano série, né, que nós apontamos para o 6º ano, e o componente curricular língua portuguesa. Nessa mesma página no CAED, você descendo, como vocês vão ver aí, o 67, como foi a participação dos estudantes na AP, a taxa de participação. Aqui, olha, dá para ver bem o seguinte, a taxa de participação é 67%, e a média, comparação da média com a da nossa diretoria, a média da rede, 43%. A prova, ela contém 26 itens, ou seja, 26 questões. Então, aqui mostra a média de quantas questões esses alunos responderam, 26 de 26, responderam todas.
Quando se aponta lá a taxa de participação, se o aluno fez um item, já é contado como participante. Então, assim, mas o legal é ver essa média de itens respondidos, tá? Percentual da média de acertos. Bom, mostra aí a média de acertos da escola e comparada também com a média de acerto da rede. Bom, importante ver aqui o seguinte, o CAED mostra a porcentagem de acertos por habilidade. Então, a gente vem aqui da habilidade 1, né, que você tem aí, EF 05, LP 22, ensino fundamental, quinto ano, língua portuguesa, habilidade é 22. E aqui embaixo, esses números possibilitam ver as outras habilidades que foram aferidas e a porcentagem de acertos. Quando você tem um tracinho, isso significa que a habilidade não foi aferida, tá? Naquela escola ou naquele ano série. Então, você só vai ter a porcentagem onde tiver a avaliação da habilidade. Descendo um pouco mais, você verifica esse quadro aqui, que mostra o quê? Mostra por turma a porcentagem de participação dos alunos e a média de acertos, né? E aí, de itens respondidos, desculpem, são 26 questões, 26 itens, então aqui responderam 26. Porcentagem de acertos, qual a porcentagem de alunos que tiveram um resultado muito baixo? Baixo, médio, alto. Mostra também alunos que precisam de atenção e o número de alunos também que precisam de muita atenção. E aí o professor, conhecendo a turma, ele vai saber identificar. E, por fim, você consegue ver também, aqui, do sexto ano que apontamos, 17 foram as questões, os itens, né? E dá para verificar até, olha, que H1, né, habilidade 1, habilidade 6, a 7 não foram aferidas nessa prova. Quando você vai para o aluno, aqui nós não fomos, tá? Aponta para o aluno, tem ali, por exemplo, se fosse H1 apontando 1/3, significa que para aquela habilidade tiveram 3 questões e o aluno acertou uma. E são 26 questões. Verifiquem que algumas não foram avaliadas, algumas habilidades não foram avaliadas. Se você somar ali o número de questões, você vai ver que vão dar 26 questões, tá? Da sua prova. E algumas questões não são avaliadas, algumas habilidades não são avaliadas mesmo. O que é interessante? A gente pegou aqui, pensamos numa escola fantasia. E a nossa escola é a Escola Florinda de Barros. Então, a gente pensou numa estratégia para o trabalho com as habilidades em defasagens da AP da Florinda de Barros, a nossa escola fictícia. Para isso, o que nós fizemos? Visitamos a plataforma CAED e as habilidades em defasagem da Florinda. E puxamos lá todas as questões. Vocês vão ver aqui. Aí, nesse quadro aqui que fizemos, puxamos as 17 habilidades do sexto, as 13 do sétimo, as 16 do oitavo, as 19 do nono. E lá embaixo a gente puxou o ensino médio também, tá? Estão vendo aqui? Só um minuto. Aqui, habilidades do ensino médio, 14, 14 e 15, né? Na terceira série do ensino médio. Aqui sinalizamos, né? Puxamos o código, tudo, e a porcentagem. Sinalizamos as habilidades que estavam abaixo de 50% de acerto. Então, na nossa escola, que é a Florinda, o sexto ano, a gente vai focalizar, fizemos todos os anos séries, tá? Mas a gente vai focalizar um só para vocês verem o movimento. Bom, a sugestão foi a seguinte, a ideia foi a seguinte, sinalizamos, todas as habilidades que estão em defasagem, tá? Apontadas aqui em roxinho, e para isso, assim, vai ficar melhor para vocês verem, do quadro de habilidades em defasagem. Desculpe. Aqui. E eu tirei o quadro da Florinda. A identificação... Não, tá aqui mesmo.
Isso, do 6º ano, assim fica melhor para ver. Vejam que ela tem aqui, ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 questões que estão com respostas acima de 50%, estão em defasagem. Gente, aí o nosso quadro lá de profissionais é muita habilidade para a gente dar atenção. Vamos recortar um foco. E aí optamos por 4 habilidades para um trabalho de recuperação. No momento em que o professor, bom, 4 habilidades. Então, dessas 4 habilidades, como que foi a escolha? Não optamos pelas habilidades em menor defasagem. Optamos, olhando lá o descritor do que é habilidade, para aquelas habilidades mais significativas, que perpassam, por exemplo, leitura e perpassam todos os outros componentes curriculares. Você pega, por exemplo, vamos logo às habilidades aqui que nós elegemos, tá? Das 4, colocamos lá, localizar, uma habilidade que teve 29% de acerto, localizar informações explícitas em um texto. Por que ela é significativa? É básico a importância, né, da localização da informação informações explícitas, e isso perpassa todos os outros componentes curriculares. Por isso a importância. Aqui, a segunda, inferir o sentido de palavra. A terceira, distinguir entre segmentos descontínuos de texto, fato de opinião. E a última aqui, identificar crítica, ironia ou humor. Tá, qual foi a ideia? Identifiquei as habilidades em defasagem. Agora, o que eu vou fazer com elas? Nós visitamos a matriz de referência antiga conhecida nossa, do SARESP, e lá você encontra o seguinte: eu tenho para o ensino fundamental 40 habilidades e uma questão, um item, né, correspondente a cada habilidade. Então, eu tenho ali 40 questões disponíveis para mim. E no ensino médio, 50 habilidades e também 50 questões. Fomos lá e nós temos questões de localizar informações explícitas do nível básico, né, fácil, médio e difícil, e retiramos de lá. Fomos também ao material com questões do SAEB, né, que também é o item do SAEB, né, na parte de leitura, localizar informações explícitas em um texto, também é básico do descritor do SAEB, de um descritor do SAEB, e retiramos desse material também questões. Então, você vê aqui que, ó, por exemplo, para essa habilidade 3, localizar informações explícitas, nós temos 1, 2, 3 questões. Bom, a ideia, gente, pessoal, é que para essa escola, o professor terá essa prova, que já tem 10 questões com as 4 habilidades, e ele vai aplicar, e em cada semana ele opta por uma dobradinha de aula e vai corrigir as 3 questões, por exemplo, primeiro sobre localizar informação explícita na primeira semana. Na segunda semana ele pega as questões relativas a outra habilidade e assim vai. E assim ele faz um processo de recuperação dessas habilidades, tá? Pensando aí no quadro da diretoria de ensino, nós puxamos aqui o seguinte, puxamos o quadro das habilidades, né? Olha, das 17, 13, 16 e 19 habilidades. Aqui, cada série ano contendo o número de habilidades e com a porcentagem. E identificamos aqui o ensino fundamental, as habilidades em maior defasagem, tá? Que também eram significativas, tá? Optamos aqui por mostrar para vocês um seguinte recorte. Aqui, em verde, uma habilidade que está aqui. Veja só, primeira e segunda série do ensino médio. Você tem uma habilidade que se você for ler o código, ensino fundamental,
do 6º ao 9º ano, que é 69, né? Língua portuguesa 5A. Ela é uma habilidade que já é lá do ensino fundamental e ela não foi desenvolvida pelos alunos da primeira série do ensino fundamental no âmbito da diretoria. E continuou não sendo, ela foi aferida de novo aqui, ó, na 2ª série do ensino fundamental e mostrou também que os alunos não a desenvolveram. E aí, nós trouxemos para vocês uma proposta para desenvolvê-la. E a ideia a gente vai expor agora. Bom, desculpa. Bom, eu e a Alessandra, nós visitamos aqui analisamos, né, encontramos essa é uma das habilidades, né, que estão em defasagem, e a gente já tinha esse material sobre, uma sequência didática que possibilita o desenvolvimento da leitura, compreensão, análise, interpretação de gêneros de HQ, tirinhas, cartoons, charts e caricatura. Bom, eu vou só apresentar aqui para vocês como seria feito na sala de aula. Então, vou simular perguntas e respostas e tudo mais. Como desenvolver essa sequência didática com foco que no fato do alunos melhorarem essa habilidade. Bom, o roteiro aqui trabalha com a habilidade da primeira e da 2ª série, né, que também incide na 3ª. A finalidade é ler, compreender, analisar e interpretar os gêneros, HQs, tirinhas, cartoons, charge e caricatura. Bom, aqui o objeto de conhecimento, efeito de sentido, exploração de multissemiose, né, sentidos aí. A prática de linguagem, leitura e escrita. E os materiais complementares aí, nós temos as habilidades. Aqui a gente colocou a 3ª ali, eu peço desculpas, que é a primeira e a 2ª série. Essas são as habilidades, né, e a porcentagem do acerto. Então, a habilidade é inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. Como que começa essa sequência de atividade? Só um minuto. Aqui. Primeiro, gente, o professor expõe essa tirinha, né? E leia o texto abaixo e responda a questão. E lê o texto para os alunos, tá? Isso aqui é uma projeção em slide, a gente vai mandar para vocês. O que tem nesse recorte de jornal, Manolito, aí a Mafalda falando. As cotações do mercado de valores. De valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Não. Dos que servem para alguma coisa. Bom, aí é disponível aí Clube da Mafalda Blogspot. Bom, para eu entender esse quadrinho e saber responder a questão alternativa, é preciso explorá-lo, né? Primeira pergunta que o professor faz aqui num bate-bola com os alunos. Que texto é esse? Bom, se eu tivesse com os meus alunos, eu esperaria a resposta deles, né? No caso, fazendo um bate-bola aqui, que texto é esse? O professor conduz aí para que eles entendam que isso é uma tirinha. E que as tirinhas, elas são quadrinhos, né? Que tem aí, no máximo, 3, 4 quadrinhos, e servem aí para crítica, para humor, são publicadas nos jornais, nas revistas e materiais didáticos. Bom, outra pergunta para o professor. E, pessoal, que personagens são esses? Aí os alunos vão falar o que eles conhecem, né, desses personagens. E o que é importante que o professor, depois que puxa dos alunos, que ele explique aí que esses são os personagens das tirinhas, dos quadrinhos da Mafalda, né, essa menininha aí, e foi criado pelo cartunista Quino, né? O Quino, ele viveu de 1932 a 1920, né? Faleceu aí recentemente.
Ele é um cartunista, humorista argentino. Ele criou a Mafalda em 1960 e no momento de muita, né, efervescência aí, ela foi conhecida, ela é conhecida mundialmente pelas suas críticas, né? E é uma menina inteligente, contestadora. E o Manolito? O Manolito, ele é tosco, ele é ambicioso, ele é materialista, mas ele é um dos melhores amigos da Mafalda. Bom, já entendemos aí quem são os personagens. Para que serve esse texto? E aí a gente até, na primeira conversa a gente já disse, né? Ele veicula humor, ele veicula críticas, né? Quem lê, o professor pode perguntar aí, quem são os leitores desses quadrinhos? São pessoas que gostam de ler as críticas, né? E geralmente são críticas nos jornais são da atualidade ou de humor, né? E são geralmente adultos. E quais assuntos costumam aparecer nas tirinhas? Humor, política, né? O dia a dia do ser humano, né? E onde é que esses textos são encontrados aí? E a gente, nessa conversa do Manolito com a Mafalda, o que a gente tira? E a gente vai aqui para as perguntas. Todas essas perguntas que eu fiz, elas foram planejadas, tá? Exatamente por quê? Porque para chegar à nossa pergunta 7 aqui, que é a pergunta que é a pergunta de alternativa, ou não tem que ter todos esses conhecimentos, né? Então, aqui, aqui a gente vai fazer um exercício, né? Eu vou ler, e aí eu vou perguntar para vocês qual seria a resposta. Quem puder me responder falando, só essa. Bom, a postura e a fala das personagens da tira nos revelam que Mafalda interessa-se pelos valores envolvidos nas relações comerciais. Manolito interessa-se pelos valores envolvidos no comércio de ações. Os jornais tratam dos valores de mercado que não servem para nada. E a letra D, as personagens estão preocupadas com os valores nas relações humanas. E aí alguém pode me dizer? Eu só posso ouvir vocês, não posso ler, não consigo ler o chat. Se alguém escreveu no chat, por favor, leiam para mim. Alessandra. Oi. No chat está o professor Paulo, ele colocou assim, até tenho uma dúvida. Nós, professores de inglês, não aparece para nós. Eu achei a pergunta dele, até ia mandar para o Tânia, para ver se o Tânia conseguiu compreender a referência dele. Será que ele está... Se ele puder participar e fazer a pergunta, professor, abrir o áudio. Alguém respondeu a questão aqui? Não, a gente responde a pergunta. É o Paulo? É Paulo o nome dele? Isso, Ale. Nós não entendemos a sua pergunta, Paulo. Bem, então a gente deixa assim. Se o professor puder escrever novamente. Alguém respondeu a pergunta aqui? Não, né? Então, não tem problema. Aqui, a nossa resposta é a B, né? O Manolito interessava-se pelos valores envolvidos no comércio de ações, né? Bom, o que é importante que a gente sinalizou aqui? É preciso ter um caminho, né? Para chegar de levantamento de conhecimentos prévios, os alunos precisam ter observação do quadrinho, relacionar esses quadrinhos com a realidade. Para isso ele tem que ter conhecimentos prévios e relacionar a pergunta ao quadrinho, as respostas. Por isso não é uma leitura tão fácil, né? E esse exercício ele tem que ser feito constante nas salas, não só com o professor de língua portuguesa, mas com das diversas áreas, né? Que possam explorar essa leitura. Bom, aqui as perguntas, tá? Nós vamos mandar isso para vocês, as perguntas e as respostas.
Na sequência dessa sequência de atividade com história em quadrinhos, nós colocamos aqui o link para um vídeo. Nesse vídeo, a professora Fernanda Bergamo, ela entrevista o Alexandre Beck. Ele foi o criador do personagem Armandinho e explica a diferença entre tirinhas, cartoon, charge, caricatura, tá? E o que é legal explorar? É colocar o vídeo e, na sequência, aqui a gente fez a transcrição do vídeo, tá? Ou vocês colocam o vídeo ou vocês usam o texto. E as perguntas. A gente enviou também aqui as respostas para os professores, tá? As perguntas aqui. De que modo as tirinhas costumam aparecer nas avaliações? Isso é dito na entrevista. As tirinhas são utilizadas nas provas com qual objetivo? Qual foi o personagem criado por Alexandre Beck? Pesquise e escreva as definições para cada gênero a seguir. Tirinhas, cartoon, charge, caricatura. E diferenciar esses gêneros textuais é bem importante para as histórias em quadrinhos, para entender as questões de histórias em quadrinhos, né? Bom, aqui a gente mandou as respostas também para vocês. E aí uma série de perguntas, por exemplo, ele coloca ali e qual é a resposta. O que é isso? É uma charge, tirinha, cartoon, charge, caricatura? E ele faz isso com algumas tirinhas e a gente mandou a resposta também aqui para vocês. Ale? Oi. O professor, ele estava se referindo ao CAED, que por não ser professor de língua portuguesa e matemática, não consegue ter acesso. Isso, desculpa, professor, isso, eu não tinha conhecimento disso. Seria muito importante que o PC, então, pudesse explorar isso, né, na escola, em ATPC. Porque se ele não tem a entrada, e é outra coisa para a gente repassar, né, para a COPED, né, a necessidade de que todos tenham acesso. Obrigada, professor. Parte 3 dessa sequência de atividades, você tem o seguinte: para resolver questões contendo tirinhas, cartoons, charge e caricatura, é preciso conhecer a linguagem verbal, diálogos e frases, e não verbal, representada pelas imagens. As duas se complementam. O humor é baseado na dualidade de sentidos, de forma que uma frase pode ter um significado diferente daquele que seria óbvio. Muitos estudantes ignoram a pergunta do enunciado e marcam uma alternativa coerente, mas que não responde à pergunta feita. Para que os alunos se familiarizem com o gênero, aqui, só um minuto, aqui abordamos, com o gênero aqui abordado, né, com os gêneros aqui abordados e possam lê-los com mais facilidade, sugerimos que leiam e respondam as questões abaixo. Nesse PowerPoint aqui, nós colocamos, visitamos AAPs antigas, a matriz de referência do SAEB, o SAEB, né, as questões do SAEB no material que a gente vai enviar para vocês, e também o Enem. Retiramos questões todas que trazem esses gêneros, tá? E buscam o humor. Aqui nós temos 10, tá? E o professor tem as respostas, mas vou exibir aqui também o roteiro de atividades que contém 20 questões. Então, aqui, esse é o material do professor, tá? Mas nós vamos enviar para vocês o material do professor e do aluno. É a parte 1, que é a parte que a gente prefere que vocês façam com o PowerPoint, que o professor só exiba e faça as perguntas, sem que o aluno vá lá responder, né, por escrito essas perguntas, mas ele faça um bate-bola ali com os alunos, uma conversa, para que ele chegue ali nas respostas da alternativa, na resposta da alternativa. Aqui a entrevista transcrita, que pode também ser exibida, né? O link dela está no YouTube. E aqui a atividade para os alunos falarem, para distinguir o que é a charge, a caricatura e tudo mais. E na sequência das questões, colocamos aqui 20 questões sobre quadrinhos, né, a família dos gêneros dos quadrinhos, e com as respostas.
as questões são de níveis diferentes, o professor pode selecionar aquela que ele acha que é mais pertinente, que é a referência dos locais onde retiramos, e que ele pode fazer isso. E aquele mesmo processo, né? Ele aplica, pode fazer a sua correção, ele pode utilizar, por exemplo, isso aqui como uma prova, aplicar, e depois ele corrige com a classe, né? Lê e faz com a classe, que seria muito importante. Bom, esta é a proposta de trabalho com as habilidades em defasagem da AP, pensadas aqui no âmbito da diretoria, que também pode ser feito personalizado para o âmbito da escola. Se a escola visita, né, os resultados no CAED, ela sabe identificar as habilidades em maior defasagem, e a gente personalizou todos os anos séries para Florinda, e vamos enviar para as escolas, né, esse material, mas vocês podem personalizar para a escola, o que é importante. Então, a gente espera ter contribuído, tá? E eu passo a palavra. Só vou retirar o meu áudio aqui, só um minuto. Ale, bom, pessoal, em relação à questão do desenvolvimento das habilidades, seria interessante que vocês socializem esse resultado durante a TPC. Mesmo o professor que não teve acesso, mas se o professor de português socializa ali junto com o coordenador, socializar esse resultado e observar em que a disciplina de inglês, de arte, de educação física pode ajudar o desenvolvimento dessa habilidade. Muitas vezes você não tem lá, você não encontrou, você não visualizou uma habilidade correspondente, mas você deve ter uma estratégia de sucesso que você possa, com alguma atividade sua, ajudar no desenvolvimento dessa habilidade sinalizada de língua portuguesa, tá? O que acontece? O CAED nos oferece esses resultados da AP e também a sequência digital, que é respondida pelos alunos. Então, quando você entra lá no CARD Currículos e Habilidades, você tem acesso às informações de como estão organizadas as habilidades e as informações no CARD Resultados, como que foi o desempenho dos alunos, quantos alunos participaram, tá? Ale, você pode passar para mim? Bom, como que estão organizadas essas habilidades, então, em relação às sequências digitais? Essas habilidades são habilidades de duas formas. O primeiro grupo, habilidades relacionadas aos marcos de desenvolvimento anteriores à etapa de escolarização daquele nosso aluno que está respondendo à sequência didática. E um segundo grupo de habilidades relacionadas aos marcos de aprendizagem da etapa da escolarização do aluno que está respondendo desse momento, né? Ali, você pode passar? Bom, o que são esses marcos de desenvolvimento? São as habilidades, né, que são foco das etapas anteriores, as habilidades importantes que devem ser desenvolvidas para que quando ele for para o próximo ano, que é de outro marco, ele possa desenvolver essas habilidades atuais, do marco atual, satisfatoriamente. Quer dizer, ele consiga desenvolver habilidades de leitura e escrita mais sofisticadas. Nesse sentido, a gente vê a importância, né, se possível, dentro da situação, entendendo esse momento atípico, de se desenvolver habilidades anteriores para que ele possa aprender satisfatoriamente nesse momento no ano série que ele está. Bom, foram selecionados 4 marcos de desenvolvimento. Eles estão relacionados aos eixos de leitura, produção de texto, análise linguística, 4 momentos. Então, o primeiro marco de desenvolvimento, ele acontece ali no final do 3º ano do ensino fundamental, e ele é fruto de uma alfabetização inicial satisfatória. Então, ele está relacionado à alfabetização, aquele processo de alfabetização, quando ele chega na 3ª série, tendo desenvolvido todas as habilidades relacionadas ao momento inicial. O segundo marco, ele acontece no 5º ano, que é quando o aluno termina o 5º ano, vem para os anos finais, e ele desenvolveu todas as habilidades de escolarização relacionadas à alfabetização.
O terceiro marco acontece no 8º ano, tá? Até o final do ano, que os estudantes já são capazes de proceder à leitura com compreensão de textos mais extensos. E o último marco de desenvolvimento, ele acontece lá no 11º ano de escolarização, né, que seria correspondente à 2ª série, ao ensino médio, que diz respeito ao eixo da leitura, que permite que os estudantes interajam com textos mais especializados no campo da ciência, da vida cotidiana, com textos literários, inclusive os representativos do nosso cânone. O que acontece? Quando você entra no CAED, o CAED esmiuça para você todos os eixos de cada marco. Então, você consegue ter essas informações, eles já disponibilizaram lá. O que fica de importante? Justamente esse desenvolvimento anterior. Bom, quando você entra no resultados, você encontra 2 conjuntos de indicadores disponíveis lá. A participação, a porcentagem de alunos que responderam, quantos itens eles responderam, e do desempenho dos estudantes também. Você pode fazer o mesmo caminho que é feito ali com as habilidades da AP, né? Você pode definir estratégias focadas nessas dificuldades que você identifica lá. Você consegue ver qual a sequência que foi trabalhada, qual o volume do aprender sempre que foi contemplado lá, também as questões que vão aferir os marcos de aprendizagem, né? É lógico que essa sequência, ela não possui um caráter avaliativo, tá? Mas ela tem a proposta de ser mais um recurso para ajudar o professor nesse caminho de observação, de constante registro das atividades dos alunos, tá? Pode passar, Lê. Bom, finalizando então essa parte, né, de resultados, de AP e sequência digital, nós queremos socializar com vocês a indicação de livros dos novos acervos. Ela está acontecendo nas escolas, ela já está no momento final, porque os professores e professores alunos entregarão as listas dos livros indicados. Foi uma convocação feita para vice-diretores e professores de sala de leitura, pedindo que eles socializassem com vocês, porque o Grêmio Estudantil encabeçou todo esse processo de escolha com os alunos, todo esse processo de divulgação, junto com os professores. Então, qual foi a proposta? Que os professores, os estudantes dos anos finais, médio e estudante de EJA, indicassem 5 títulos literários para compra, né, para a escola. E que os professores dos anos finais do EJA e do ensino médio indicassem 5 títulos literários, 5 títulos técnicos. E que, no ensino médio, além desses 5 títulos literários e técnicos, os professores indicassem também 2 livros técnicos para cada itinerário. O objetivo dessa iniciativa é munir a escola com livros de preferência dos alunos. É claro que essa indicação seguia um critério, os critérios que nós já conhecemos, né? E a indicação também com o registro do ISBN do livro também. O que é importante dizer, pessoal? Todas as escolas indicaram, mas existe um ranqueamento. A secretaria vai ranquear, ver quais os títulos mais indicados e trabalhar em cima da compra desses títulos indicados. Nós já tivemos uma indicação em 2020, esses livros chegaram, e agora nós temos essa indicação em 2021, eles vão chegar agora em 2021. É mais uma iniciativa para ajudar no desenvolvimento do nosso currículo. Então, nesse momento, o que está acontecendo até o dia 3? Alunos e professores estão entregando as listas finais para validação. Até o dia 17, isso tem que estar digitado na sede, né, para essas escolhas, e aí vai ocorrer um ranqueamento e nós receberemos os nossos livros, tá bom? Ali, pode passar. Outro documento que nós gostaríamos de socializar com vocês é o nosso quadro organizador, né? O nosso organizador curricular. Com o objetivo de auxiliá-los a desenvolver
currículo na escola, mais uma proposta de auxílio para vocês. O núcleo pedagógico, ele desenvolve de 21 em 21 dias um organizador curricular de todos os componentes. Inicialmente, esse organizador tinha a habilidade essencial, então o PCNP olha o que é mais importante dentro dessas habilidades para se desenvolver, né? A habilidade suporte, caso o professor precise desenvolver algo que aconteceu antes, o objeto de conhecimento e indica o material, a situação de aprendizagem e até o entrelaçamento de materiais. Porque, às vezes, nessa dinâmica que a gente está vivendo, é muito difícil. Currículo em ação, aprender sempre. Vamos lá, o que tem um, o que tem o outro, o que você pode usar e otimizar também o seu trabalho. E agora, nós estamos indicando uma interface. É um novo campo que está entrando, né? Nessa interface, nós mostramos como as áreas se relacionam. O objetivo, essa interface como que as áreas se relacionam. E a equipe de linguagens escolheu indicar na interface a competência que norteia o desenvolvimento dessas habilidades. Então, nós indicamos uma competência para cada ano do ensino fundamental, para cada série do ensino médio. E nós esperamos contribuir com o trabalho de vocês com esse organizador. Então, essa nova, nós já enviamos para as escolas, né? Os PCNPs já socializaram, e agora ela conta com essa interface, tá bom? Ali, pode passar. Bom, nós chegamos agora ao nosso momento de interação, que vai ser feito pela PCNP NELF. Passo a palavra. Meninas, nós não tivemos nenhuma pergunta, né? Só tivemos aqui a questão do professor, que foi em relação ao CAED, mas ontem mesmo nós tivemos uma reunião e a nossa diretora do núcleo, ela vai solicitar algumas alterações na plataforma do CAED. Talvez a gente possa até colocar como sugestão que todos os professores tenham acesso aos resultados da AP, porque todos ficam envolvidos, né, no desenvolvimento das habilidades em defasagem. Mas as plataformas, elas são abertas conforme o perfil. Então, tem coisas que eu consigo ver como PCNP, tem partes que não é aberta para mim, somente o PC tem acesso. Muitas vezes a gente precisa pedir para um PC emprestar uma senha para a gente poder ver como que o PC enxerga uma plataforma para a gente poder apoiar o PC. Então, a gente não sabe como que funciona com os outros, a gente tem essa dificuldade, porque eles colocam conforme o perfil. Então, tem o perfil de PCNP, o perfil de PC, o perfil de professor, o perfil de supervisor, o perfil de dirigente, e para cada um, a plataforma, ela abre algumas partes. Mas a gente vai levar isso para ver se consegue essa possibilidade de todos os professores terem acesso para poder fazer a sua parte, né? Dar a sua contribuição no desenvolvimento das habilidades. Eu gostaria de saber se algum professor quer fazer algum comentário, quer abrir a câmera, é só levantar a mão. Pois não. Eu gostaria de aproveitar o momento, eu fiquei tão preocupado com a gestão do tempo, e aí a gente acabou tendo tempo aqui. Eu gostaria de saber como os professores estão trabalhando, fazendo a recuperação das habilidades em defasagem. Essa foi a nossa proposta, né? Partindo da AP, mas a gente sabe... gostaria de saber na escola, né, se algum professor poderia dar um relato aí de como está fazendo a recuperação, qual é o meio que está utilizando para fazer a recuperação das habilidades em defasagem da AP e das avaliações internas e tudo mais. Se alguém pudesse ou escrever no chat ou falar, para a gente seria muito importante. E aí, professores, vão colaborar para a gente saber como que vocês estão trabalhando a recuperação? Eu acho que principalmente os componentes de língua portuguesa, né? Eles são carro-chefe, língua portuguesa e matemática nas avaliações externas.
também são carro-chefe, não só pelas avaliações externas, mas porque são os componentes que acabam permeando todos os outros, né? Quando você pega na área, a gente vê que língua portuguesa você consegue trabalhar as habilidades, várias habilidades de língua portuguesa, permeia todos os componentes, não só da área de linguagem. Então, é muito importante a gente ter esse norte, saber quais são as dificuldades de vocês, se o organizador chegou para vocês, se vocês acham que ele é um material também de apoio. Acho que é interessante a gente ter esse retorno de vocês, esse feedback. E em relação à recuperação, muito importante também a gente saber como que vocês estão se organizando, se vocês precisam de apoio. O grupo está quietinho hoje, gente. Algum professor ou coordenador poderia falar para a gente de que forma estão desenvolvendo a recuperação, né, das habilidades? Alessandra, a professora Débora, ela está agradecendo pelos esclarecimentos, o professor Paulo também está agradecendo pela resposta, né, em relação ao CAED, mas a gente sabe assim, nós tínhamos antes a plataforma Foco Aprendizagem, e hoje a gente está trabalhando com a plataforma CAED, e a gente está falando que ela está engatinhando, mas essa plataforma, a hora que ela tiver toda resolvida, ela vai ser um braço direito para a escola, porque os recursos que elas nos oferecem é muito bom. São bons demais, apoiam, mas ainda está numa fase de instabilidade. A gente sabe que os alunos realizarem as provas, mas a importância é de apoio e de facilitar o trabalho, né, de toda a equipe pedagógica. A gente acredita que o CAED vai melhorar muito ainda. Ali, acho que pode disponibilizar o formulário de presença e a gente vai aguardando. Nelif, tem alguém de mão levantada. Deixa eu ver. Eu não identifiquei aqui. Vamos ver aqui se aparece para mim. Professora Adriana Oliveira. Isso, pode falar, professor, por favor. Adriana, professora. Oi, bom dia. Bom dia. Eu sou a Adriana Oliveira, sou professora da Escola Ione, né? A nossa coordenadora, ela trabalhou com a gente sobre essas habilidades que estariam em defasagem dos alunos, né? Eu e a minha colega Larissa, a gente fez um levantamento tentando identificar quais eram as habilidades de acordo com as questões, porque tem pouco tempo que foi disponibilizado as questões, né, da prova, e aí a gente levantou duas habilidades que estavam com um problema maior, e né, na minha sala, eu tenho só duas salas, o primeiro A e o primeiro B da manhã. E aí a gente está criando questões para trabalhar com eles, questões relacionadas a essas duas habilidades que estavam em defasagem. É isso. Adriana, obrigada. Esse material que a gente vai enviar, talvez venha ajudar, né? Que você consiga ir à fonte de onde retirar as questões, os itens, né? A matriz de referência, que é um dos materiais que a gente vai enviar, lá ele contém, né, as 40 habilidades do ensino fundamental e as suas questões, e as 50 habilidades do ensino médio e as suas questões, tá? Bom, nós estamos aqui, né, Nelif, agora são 11h03, de repente eu posso mostrar o movimento com o ensino médio que a gente não mostrou. O grupo acha pertinente ou não? O que vocês acham? Ô, Alessandra, vou ler só um comentário do professor Paulo, que hoje é professor de inglês, mas que já foi professor de língua portuguesa, e ele colocou que chegou a fazer esse levantamento, fez esse trabalho que foi muito bom. Então, assim, né, é um trabalho que vale a pena, é um esforço que a gente vê o resultado, né, na aprendizagem dos alunos. Aí
Tá, então aqui eu queria perguntar para o Paulo, ele fez o levantamento das habilidades e como que você chegou a trabalhar? Tem como falar para a gente? Pode falar, Paulo. Oi, pessoal, tudo bem? Alessandro, tudo bem? Professor Paulo. Então, quando eu ia desenvolver o trabalho, eu perdi as aulas. Então, foi um resultado assim, pelo menos o resultado que eu consegui, que eu ia começar a construir com os alunos, ia ser um resultado muito bom, porque assim, antes de eu perder as aulas, já tinha me programado, tudo certinho, daí foi onde eu fui perder. Mas daí assim, foi muito prazeroso, porque daí eu consegui ver onde que os alunos tinham muita dificuldade. Legal, Paulo. E agora você está com aula de Inglês. inglês, né? Bom, esse levantamento, a gente vai passar esse quadro com as habilidades em defasagem no âmbito da diretoria, mas ele pode ser visto da escola. De repente, habilidades que perpassam mais componentes curriculares, como identificar informação explícita ou inferir informação implícita, pode ser trabalhado em inglês também, né? Não necessariamente pode ser em português. Isso que é interessante. Bom, alguém mais poderia fazer o depoimento para a gente de como é que trabalha com as habilidades em defasagem? Não, eu vou colocar aqui, vou buscar exibir aqui, só um minuto, o PowerPoint de novo, retornando para o quadro do ensino médio. Esse movimento da Florinda que fizemos no ensino fundamental, fizemos com todas as séries, tá? E, inclusive, já utilizamos em algumas escolas na prática mesmo, tá? Essa ideia aqui, olha, que é o quadro em defasagem, da terceira, habilidades em defasagem, tá? Então, você vai lá na terceira série do ensino médio, vocês viram lá que eles têm o início, taxa de participação, acerto, porcentagem de alunos muito baixo, aqui a porcentagem também, médio e alto. Aqui é número mesmo, 7 alunos que pedem atenção, 2 que pedem muita atenção. Por isso o professor consegue enxergar a tua turma, né? E dentre as habilidades, algumas não foram aferidas, vocês podem verificar aqui. Dentre as aferidas, foi visto aqui que a habilidade, 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 10 estão com a porcentagem baixa de acerto, que significa que os alunos não conseguiram desenvolver essa habilidade. Como é que a gente fez, então? Tá? Também, dentre essas habilidades em defasagem, selecionamos aquelas que são significativas, o que a gente chama de significativo é porque perpassa outros componentes curriculares. O trabalho com a linguagem, tá? Estamos vendo aqui na questão da terceira série do ensino médio, aqui a elencada. Estabelecer relação entre tese e os argumentos apresentados para defendê-la ou refutá-la. Conhecer as características e a organização de um artigo de opinião. Estabelecer relação entre tese e os argumentos apresentados. Então, desculpa, essas duas habilidades aqui, de baixo acerto, menos que 50%, 38% a primeira e 47% a segunda. O que a gente fez? Com foco nessa habilidade, pegamos questões com habilidades relacionadas. Então, por exemplo, essa aqui é a H13 do SARESP, da matriz de referência do SARESP, tá? Que é identificar a proposta defendida pelo autor em um texto. Então, para entender a relação entre tese e os argumentos, ele tem que saber identificar qual é a proposta defendida. Então, considerando tese apresentada e argumentação construída. Repara que a gente pegou uma questão muito que afere uma habilidade lá no SARESP que conversa muito com essa. Então, aqui o texto, né, os desafios das novas famílias, da Roseli Saião, que é uma que tem um blog aí, que publica às quartas, e a pergunta, né, aqui nesse texto, a autora propõe que, então, a ideia, né, aqui, sobre a mesma habilidade,
pegamos uma questão que foca uma habilidade que também conversa com o que nós precisamos aqui, é localizar um argumento utilizado pelo autor para defender sua tese em um texto argumentativo. Para ele estabelecer a relação entre tese e os argumentos, ele precisa saber identificar qual é a tese. Então, aqui vem o texto, né, a originalidade das línguas indígenas brasileiras. O professor, o ideal é que ele faça uma leitura compartilhada, colaborativa com o aluno, que ele interprete com o aluno o texto, após o aluno responder de forma autônoma, né, essa questão. E ali, ó, o autor defende que o trabalho dos linguistas sobre a língua indígena brasileira é urgente, urgentíssimo, apresentando o seguinte argumento. Então, a relação, ele encontra, já coloca aqui, ele inicia colocando o que o autor defende. E, por favor, busque aqui o argumento que defende, que propicia a defesa dessa posição, né? Relação entre tese e argumento, veja bem. E ainda sobre a habilidade 1, ó, pegamos do currículo também, localizar um argumento utilizado pelo autor para defender sua tese em um texto argumentativo, a coisa básica, né? Aqui você vai encontrar na matriz de referência do SARESP, do relatório SARESP de 2012, na página 152. E é legal porque a gente colocou, porque lá no relatório SARESP, ele mostra um passo a passo de como trabalhar com essa questão, tá? Leia o texto e responda a questão, aqui, velhos e novos. E aí a pergunta, para defender a ideia de que os governantes devem se voltar para o problema do desemprego dos cidadãos de idade intermediária, o enunciador do texto argumenta que, e aí, tá vendo? Você identifica qual é a argumentação aí, expõe a ideia e para identificar a argumentação, é o trabalho de argumentação também. Aqui, ó, outra habilidade, reconhecer as características e a organização de artigo de opinião, ó, a primeira, tese e opinião. Aqui, já amplia para as características do artigo de opinião, e coloca sempre, né, aqui, sempre o texto, né, a leitura colaborativa é muito bem-vinda sempre para o ensino desse gênero. Uma das estratégias persuasivas utilizadas pela autora do texto para convencer o leitor e fazê-lo aderir suas ideias é comovê-lo ao sugerir que as crianças poderiam ser membros de sua família. Isso pode ser observado especialmente e aí, tá, ele faz isso para defender a sua ideia em qual parágrafo? E o aluno tem que ter a habilidade de perceber isso no artigo de opinião. Aqui, reconhecer as características, outra pergunta sobre o reconhecimento de características, né? Aqui, também da Roseli Sayão, que escreve muito artigo de opinião. Nesse texto, a autora propõe que, e a ideia que ela defende, né, que ela propõe, também sobre características de artigo de opinião. E o texto apresentado é uma carta aberta, então não só sobre artigo, a gente tem cartas que defendem, né, o posicionamento, divulgada na internet e assinada por diversos artistas em prol da preservação da Amazônia. Em meio aos argumentos que defendem a opinião dos autores, várias alternativas de intervenção são apontadas. Figura como primeira proposição do texto, e aí o aluno tem que identificar a informação explícita aí, mas também ele identifica a defesa do texto. Então, olha, você está trabalhando duas habilidades numa mesma questão, né? Você está aferindo duas habilidades numa mesma questão. E aí você tem um movimento que é o seguinte, quando o professor corrige uma questão dessa, lendo com os alunos, ó, repare que a gente tem até duas habilidades propostas aí, como desenvolvimento e como avaliação, né? Tá? Foi avaliado, se o professor corrige essa habilidade, essa questão, ele vai estar fazendo o caminho com o aluno e estará desenvolvendo, possibilitando que o aluno desenvolva essa habilidade, essas duas habilidades aí no caso. Então, a proposta de trabalho com as questões
ela é muito interessante, porque ela possibilita que o aluno vá, né, faça o movimento da leitura da questão com o professor, e o professor, ele ensina a ler enquanto está lendo. Isso é uma ideia da Katia Bracklin, quando ela fala de leitura compartilhada ou colaborativa, que são dois nomes para a mesma modalidade de leitura, né? Quando a gente fala de leitura compartilhada ou colaborativa, é exatamente isso, o professor lendo o texto, os alunos ou eles acompanham com um texto também, ou eles só ouvem, mas o professor vai perguntando sobre o entendimento e os alunos vão construindo juntos aquele entendimento. Se é para uma correção, né, de questão da AP, isso é muito rico e propicia o desenvolvimento da habilidade que está em foco. Após uma correção, o aluno chegando a fazer uma bateria de questões sobre esse assunto, é algo que pode, é muito rico, pode contribuir muito para o desenvolvimento daquela habilidade, né? Então, por isso a nossa sugestão de, primeiro, visita foco, visita o CAED, a gente está acostumado com a foco, né? Visita o CAED, identifica as habilidades em defasagem, busca nesses materiais que nós estamos propondo, que é a matriz, o material do SAEB, as antigas avaliações de aprendizagem e processo, questões que aferem essas habilidades em níveis diferentes e corrija com o aluno, tá? Isso é extremamente importante para que esse aluno avance, tá? E aí, se alguém quiser e puder, né, falar e até der sugestões de uma outra forma de desenvolvimento, nós estamos aqui à disposição para ouvi-los. Bom, eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Tem alguma pergunta ou comentário? Ali, não tem. A gente pode disponibilizar o formulário de presença para encerrar, tá bom? Tá ok, obrigada, Nelly. Essa nossa TPC, ela vai ser disponibilizada, né? E é importante que vocês possam utilizá-la em reunião, para que vocês utilizem a ideia. Isso aí, pessoal. Estamos aqui à disposição, tá? Mas aqui, olha, tem uma pergunta, né, Elif? Tem sim, apareceu agora. Você quer fazer a leitura? Você está visualizando? Estou visualizando. Eu entrei na CAED. Bom, quem fala aqui é a Luciana Maria da Costa. Ela colocou aqui: eu entrei na CAED, fiz o levantamento das habilidades em defasagem de língua portuguesa, da ADE, das APs e acrescentei no roteiro de estudos assim que retornamos das férias. Peguei apenas 3 habilidades, uma habilidade de cada avaliação. Preferi trabalhar bem cada uma delas e aos poucos para que os alunos compreendessem melhor. Resolvi escrever no chat porque meu áudio está ruim. Você contribuiu muito e a ideia é essa mesma. Se você faz com foco, com poucas habilidades, isso vai, o trabalho ele vai surtir mais efeito, é uma coisa em que eu acredito também, né? Lógico que se for possível trabalhar mais habilidades, melhor. Obrigada, Luciana. Alguém mais pode falar? Quer falar? Já está disponível aí o link de presença, né? Certo? E tem um agradecimento da professora Luciana a todos pelos esclarecimentos, deixando bom dia a todos. Nós que agradecemos, Luciana, a participação. Eu acho que a gente já tem os links que o Tânia disponibilizou são de presença, certo? Sim, Elia.
Bem, o que tínhamos para tratar hoje com vocês era isso, e eu acho que a gente pode encerrar a gravação, certo? Pode sim, Alê. Vamos encerrar a gravação, ficar aqui para atender os professores.